Imagine uma prisão cercada por água gelada, tubarões e correntes violentas. Um lugar considerado à prova de fugas. Essa é Alcatraz. Porém, em 1962, 3 prisioneiros desafiaram o impossível e desapareceram para sempre. Eles morreram afogados, foram devorados por tubarões ou conseguiram escapar e viveram escondidos por décadas. Bem, eu sou o Gonça e hoje você vai conhecer a fuga mais famosa da história dos Estados Unidos. A fuga de Alcatraz. Mas antes de começar o vídeo, quero pedir com muito carinho para você deixar o seu gostei, que é muito importante, compartilhar o vídeo e se inscrever no meu canal. A prisão fica localizada em uma ilha na Baía de São Francisco, nos Estados Unidos. Ela funcionou como prisão federal de 1934 a 1963. Abrigou criminosos perigosos como Al Capone, Machine Gun Kyle e outros. Essa prisão tem condições bem duras, isolamento, frio e regras rígidas. Ela era considerada impossível de escapar, devido à distância até a costa, que era de cerca de 2,4 km, correntes marítimas fortes, devido também à temperatura da água ao redor da ilha, que era entre 10 graus e 12 graus, e além disso, para piorar, ao redor da ilha tem tubarões. Os principais nomes dessa fuga eram Frank Morris, que foi preso por roubo à mão armada e fugas anteriores de prisões. Ele era conhecido por ser muito inteligente, com um QI estimado em 133. Frank já havia fugido de outras prisões estaduais. Por isso, foi enviado para Alcatraz, que era considerado a prova de fuga. John e Clarice Anglin, os irmãos, foram presos por roubos a bancos sem uso de violência. Atuavam juntos em vários estados dos Estados Unidos. Eles eram conhecidos por suas tentativas de fugas anteriores, o que também os levou para Alcatraz. Os irmãos tinham um histórico de se disfarçar e usar truques para escapar da polícia. Nessa história também temos Alan West, que participou do plano, mas não conseguiu escapar. Na época, Alcatraz era usada para prisioneiros considerados extremamente perigosos, com alto risco de fuga e que causavam problemas em outras prisões federais. E além de tudo, todos eles estavam presos em celas vizinhas e começaram a bolar o plano de fuga por mais de um ano. Como todos os participantes estavam presos, eles tiveram que usar ferramentas improvisadas, como colheres, chaves caseiras e brocas feitas de motores de aspiradores. Os presos cavaram túneis atrás das grades de ventilação das celas, escondendo com papelão pintado. Eles criaram cabeças falsas com sabão, cabelo humano e papel machê para enganar os guardas durante a noite. E além de tudo isso, eles conseguiram montar uma jangada e coletes salva-vidas, com capas de chuva costuradas. No dia 11 de junho de 1962, após as 9h30 da noite, quando as luzes se apagavam na prisão, os 3 prisioneiros colocaram em ação o plano que vinham preparando durante mais de um ano. Com os guardas fazendo ronda a cada 30 minutos, eles colocaram cabeças falsas nas camas. À distância, os bonecos pareciam reais, com traços humanos e cabelos bagunçados, o suficiente para enganar os guardas na ronda noturna. Frank Morris foi o primeiro a sair pela abertura atrás da grade de ventilação da cela. Os irmãos Anglin seguiram logo depois.
um por vez, passando pelo túnel escavado com colheres, envolto por paredes úmidas e sujeira. Eles rastejaram por um corredor de serviço estreito e escuro, subiram até o telhado da prisão e seguiram até a lateral do prédio. Imagens de recriações de como foi a fuga mostram o caminho detalhado que os prisioneiros percorreram, passando por dutos de ventilação e escadas escondidas. Allen West, o quarto integrante, como comentei, não conseguiu sair da cela. A abertura que ele havia cavado entupiu com concreto e ele não conseguiu quebrar a última parte a tempo. Ele acabou ficando para trás e mais tarde colaborou com o FBI, revelando detalhes do plano. No topo da prisão, os 3 fugitivos desceram 15 metros até o solo, usando um cano de escoamento. Correram até o muro externo, escalaram uma cerca e chegaram à área norte da ilha, longe das torres de vigilância. Lá, usaram uma jangada improvisada feita com 50 capas de chuva costuradas à mão, com cola e calor dos canos de aquecimento. Segundo Allen West, o plano era remar até a ilha de Angel, a 3 km de distância, esperar pela maré e depois chegar ao continente. Depois disso, os 3 fugitivos nunca mais foram vistos. Por volta das 7 da manhã de 12 de junho, na troca de turno, o guarda noturno percebeu que Frank Morris não respondia à chamada de manhã. Ao puxar as cobertas, viu a cabeça falsa rolar para o chão. A fuga havia sido descoberta. A prisão entrou em estado de emergência. A guarda costeira, marinha, helicópteros, barcos e mergulhadores foram acionados. O FBI iniciou uma das maiores buscas da história dos Estados Unidos, cobrindo toda a Baía de São Francisco, áreas costeiras próximas e domicílios de possíveis cúmplices. Restos da jangada, um remo e uma sacola plástica foram encontrados na baía, perto da ponte Golden Gate. Dentro da sacola, fotos de família dos irmãos Anglin, números de telefone e endereços. Isso indicava que pelo menos parte da jangada havia se desmontado ou caído no mar. Mas nenhum corpo foi encontrado, nenhuma pegada, nenhuma prova definitiva de morte. O FBI presumiu que os fugitivos morreram afogados. Isso foi baseado pela temperatura da água, que poderia causar hipotermia em menos de 30 minutos. Por conta também de correntes fortes, especialmente à noite. Também por conta de nenhuma atividade bancária ou pistas após a fuga. Porém, nunca houve provas concretas de morte. O caso ficou em aberto até ser encerrado oficialmente em 1979, 17 anos depois. O Departamento de Polícia de São Francisco nunca fechou o caso. Eles acreditam que existe chance de os fugitivos terem sobrevivido. Até hoje, as fichas de John Anglin, Clarice Anglin e Frank Morris continuam em listas de procurados. Com o desaparecimento misterioso dos 3 fugitivos, algumas teorias e possíveis pistas começaram a surgir. A primeira diz que os 3 sobreviveram e fugiram para o Brasil. Uma carta enviada ao FBI de 2013 dizia: "Meu nome é John Anglin. Escapei de Alcatraz em 1962 com meus irmãos. Estou doente e quero um acordo." A carta nunca foi confirmada como autêntica. Teorias dizem que os irmãos vieram viver no interior do Brasil. Uma suposta foto de 1975 mostra os irmãos Anglin vivos no Mato Grosso. Parentes disseram ter recebido flores anônimas e ligações misteriosas. A mãe dos Anglin recebia cartões postais sem remetente em datas especiais.
O caso tomou tantas proporções que especialistas em sobrevivência afirmam que a fuga era sim possível, com preparo físico e psicológico adequado. A prisão de Alcatraz foi fechada pouco tempo depois da fuga, em 1963. Mas o mistério permanece até hoje. Eles sobreviveram ou não? A fuga virou até mesmo filme, série, documentários, porém a resposta definitiva nunca foi encontrada. Bem, agora quero saber de você. Você acha que eles morreram nas águas geladas do São Francisco ou estão vivos até hoje em algum lugar do mundo? Deixa aqui nos comentários. Bem, mas esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou do vídeo, quero pedir com muito carinho para você deixar o seu gostei, que é muito importante. Compartilhar o vídeo com a sua família, com seus amigos, aquela pessoa que você sabe que vai ficar bem curiosa e vai gostar de conhecer sobre a fuga de Alcatraz. Se você aí não é inscrito no meu canal, seja muito bem-vindo. Se inscreva no meu canal, ative o sininho das notificações. E antes de ir embora, eu vou recomendar para vocês 2 vídeos muito bons. Esse vídeo aqui que a gente fala sobre D.B. Cooper, um dos maiores mistérios dos Estados Unidos. E esse vídeo aqui que a gente fala sobre o misterioso caso do ET de Varginha, um dos maiores casos e um dos maiores mistérios aqui do Brasil. Bem, mas esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado por ter assistido ao vídeo até o final e nos encontramos no próximo vídeo. Valeu, tamo junto e fui!